Bem-vindos ao canal Amazon Futebol C. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, eu vou trazer aqui os resultados aqui da 23ª rodada aqui do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, antes de a gente começar aqui, pessoal, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que puder dar essa força aqui, deixando o like e também se inscrevendo. Bem, pessoal, é o seguinte, eu sei que eu tô devendo aqui fazer os vídeos dos palpites, é porque eu tenho que me reorganizar, né, para poder cumprir aqui a agenda, né, porque realmente essas últimas semanas realmente foi bastante complicada para mim, né. Então, até porque eu perdi um parente aí muito querido, né, então foi tenso, né, muito complicado. Mas agora a gente tá de volta, né, normalmente aqui, e a gente vai dar sequência, né, a programação normal, né, assim posso dizer aqui do canal. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. Porque a gente teve aqui jogos bastante importantes, né? Aí para várias definições aí, tanto na parte de cima como na parte de baixo, né? Do campeonato. Então vamos lá, chega de enrolação. Então vamos começar aqui com Fortaleza versus Vitória. E o Fortaleza venceu a equipe do Vitória por 2-0. Pra cá, importante, né? Pra equipe do Fortaleza. Fortaleza que tá muito mal, né? Realmente, cara, Fortaleza realmente chega a ser decepcionante, né? A equipe no campeonato, porque tá bem abaixo, né? Uma equipe que, sabe, até prometia demais, né? Aí pra essa temporada, mas realmente tá muito abaixo e tá lá embaixo, literalmente, né? Na zona do rebaixamento, lá com 18 pontos. Uma campanha pífia, né? Do Fortaleza. E vai ter que remar bastante pra poder sair dessa situação, né? E vamos ver, né? Porque contratou o Paiva também não tá conseguindo dar jeito pra essa equipe. Então, tá muito complicada a situação da equipe do Fortaleza. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos lá, porque a gente teve também Grêmio versus Mirassol. E o Mirassol, sabe, aprontou pra cima do Grêmio, venceu por 1-0. Grande resultado aí, fora de casa da equipe do Mirassol, hein? Mirassol que é a surpresa do campeonato, né? Deu uma caidinha, né, aí nas últimas rodadas, mas tá ali, né? Firme e forte aí, já não corre riscos aí de... eu acho que não corre mais risco de ser rebaixado, né? Só se acontecer uma tragédia, né? Pra poder a equipe realmente cair muito de rendimento e assim cair lá pra zona do rebaixamento. Mas pelo andar da carruagem, né? Vai brigar aí até por uma vaga direta, né? Pra Libertadores, né? Já pensou o Mirassol no seu primeiro ano aí no Campeonato Brasileiro da Série A? Já ir pra uma Libertadores seria realmente algo fantástico, né? Aí pro Mirassol. E pro Grêmio, né? Cara, o Grêmio é inacreditável, né? O Grêmio realmente tá fazendo uma péssima campanha aí no Campeonato Brasileiro e toda vez que eu ouço a palavra Grêmio, eu já me remeto ao Farid, né? Cara, o Farid vai ter um infarto qualquer dia desse, né? Porque, cara, realmente esse time do Grêmio cara, é complicado. E não tem um time ruim, né? Não tem um time ruim o Grêmio. Tem um time até que mediano, né? E até perdeu o Braquewart, né? Não sei se eu pronunciei corretamente o nome do jogador, né? Que é acho que é o principal jogador da equipe do Grêmio, né? Então, a situação aí do Grêmio bastante complicada aí, até para as próximas rodadas, né? Então, vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos lá que a gente teve... Então, vamos lá porque a gente também teve Palmeiras versus Internacional. Eu só falei do Grêmio, né? O Internacional também não tá muito atrás, né? Em termos de decepção, né? Porque, olha, o Inter realmente, pra mim, é a maior decepção, né? De forma pessoal, né? Porque eu apostava muito no Internacional nessa temporada que pudesse até brigar, né? Na parte de cima, mas só que realmente tá uma draga, né? O time do Internacional tá muito ruim, né? O time não consegue jogar, né? Tem um elenco assim como o Grêmio mediano, né? Mas, cara, é inacreditável, né? E já estão pedindo a cabeça do Roger, né? Eu acho que o Roger não resiste mais, acho que já vai ser demitido, se já não foi, né? E assim, né? O Palmeiras venceu muito bem, né? 4-1. Destaque aí pro Vitor Roque, o Tigrinho, né? Como o pessoal chama. Cara, o Vitor Roque é o seguinte. Eu já achava ele um ótimo atacante. Desde lá do tempo lá do Atlético Paranaense. Quem acompanha aqui o canal há mais tempo, eu sempre falava, poxa, eu acho o Vitor Roque mais atacante do que o Endrick. Só que o problema é aquela coisa, né? Tem que ter cabeça. Porque assim, o jogador, quando ele se destaca muito cedo aqui no Brasil, ele já ganha holofotes lá pra Europa, né? Então, se o cara já tiver um bom mental, né, para poder, sabe, ter realmente aguentar a pressão de jogar em grandes clubes, né, não só aqui no Brasil como também lá fora, o cara não vinga, né.
também tem uma série de fatores, né? Que pode fazer o que a pessoa não vingue, né? Tem um treinador que às vezes não vai com a cara da pessoa, né? Não coloca pra jogar. Tem um esquema tático, né? Que às vezes não favorece o jogador. Enfim, é, tem vários motivos, né? Para o jogador não se dar bem aí fora do país. E quando o Vitor Roque voltou pro Palmeiras, ele também começou muito bem, né? Até porque tinha que se readaptar, né? Aí ao futebol brasileiro. Mas quando ele começou a realmente sabe, ficar mais assim, como posso dizer assim, adaptável, né? Ou adaptado, no caso, mais precisamente, a- a- ao vestir a camisa do Palmeiras, aí pronto, né? Aí começou a deslanchar, começou a fazer gols. E eu acho ainda que ele é um ótimo atacante. Só que é aquela coisa, né? Tem que trabalhar o mental da pessoa, porque às vezes o jogador não sabe lidar com a pressão, né? E o Vitor Roque, quando ele voltou pro Palmeiras, né? Voltou aqui pro Brasil pro Palmeiras, realmente ele tinha a pressão de ser um dos jogadores mais caros. Se não me engano, acho que é o jogador mais caro, né? Do Palmeiras, né? Que o Palmeiras contratou, né? Então ele teve que lidar com isso, né? Então é complicado, né? Você pisar no campo com aquela pressão. Você tem que render porque você custou caro. E temos um jogador que não sabe lidar com isso, né? Então, assim, foi uma ótima vitória da equipe do Palmeiras que continua, né? Aí na caça do Flamengo. Uma vitória realmente que sabe, põe respeito aí pro Palmeiras que realmente vai brigar até o final, né? Por esse título. E é uma equipe que não perde, né? Inacreditável. E, assim, né? O Abel Ferreira tá no seu pior momento, né? Assim, nesse tempo todo aí que ele está à frente do Palmeiras, eu acho que é o pior momento que ele teve, né? Muito questionado, com alguns fracassos aí. Mas mesmo assim, cara, é um treinador que em liga, né? Em campeonato, né? De pontos corridos, ele realmente se sobressai, né? É incrível como que o Abel Ferreira consegue, né? Realmente bons resultados, né? Aí à frente do Palmeiras. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos aqui de Fluminense versus Corinthians. E o Corinthians venceu por 1-0. E um jogo ali que foi meio que bem acirrado, né? Bem ali brigado, bem disputado. E o Corinthians conseguiu uma importante vitória, né? O Corinthians, deixa eu só ver a classificação aqui do Corinthians. O Corinthians que tá aqui na nona colocação, né? Tem 29 pontos. Então, pode até brigar, né? Se continuar aí tendo bons resultados, né? Pode até brigar aí, quem sabe, por uma Libertadores, né? Igual o Fluminense, né? O Fluminense com o resultado aí caiu, né? Caiu e inclusive foi até ultrapassado aí pelo próprio Corinthians, né? O Corinthians ficou em nono e a equipe do Fluminense ficou em 10º lugar aí no Campeonato Brasileiro. E assim, né? O Fluminense que eu acho que já tá começando a se voltar, né? As suas atenções para a Copa do Brasil, né? A equipe já é semifinalista, vai enfrentar a equipe do Vasco, então pro Fluminense eu acho que é o caminho mais curto, né? Para poder conseguir a vaga na Libertadores. Mas não que não possa conseguir, né? Via Campeonato Brasileiro, mas vai ter que jogar mais do que tá jogando ultimamente, né? Então vamos seguindo aqui, pessoal. Então, o próximo jogo que a gente vai trazer aqui o resultado é Bragantino versus Sport. E o Sport conseguiu arrancar, né? Um pontinho aí, empatou com a equipe do Bragantino em 1-1. E é aquela coisa, o Sport que já tá começando a dar adeus, né? Tá muito, sabe, difícil a situação do Sport aí no Campeonato Brasileiro. E o Bragantino, né? O Bragantino que começou muito bem o campeonato, ficou até disputando aí a liderança, mas caiu muito, né? Caiu muito de rendimento. E é uma coisa que, assim, até acho normal, né? Porque o Bragantino começou muito mal a temporada, muito mal o Campeonato Paulista, né? E no Campeonato Brasileiro começou bem, mas depois foi indo, né? Foi começando, parece que, a acabar o gás e aí começou a descer, né? A tabela de classificação, né? Desculpa. Então, o Bragantino que já chegou até a ficar ali, né? Na liderança do campeonato, né? Chegou até a liderar o campeonato, já tá em 8º, né? Tem 31 pontos. E vamos ver, né? Ainda dá pra brigar aí pra uma Libertadores, mas eu acho que, pelo que o time tá jogando, né? Realmente muito complicado. E o Sport tá afundado, né? Tem 11 pontos, tá na última colocação do campeonato, então realmente bastante difícil a situação do Sport, né? Que até que começou ali a jogar melhor, né? Engraçado que o Sport perde os jogos, mas se você olhar o jogo do Sport mesmo, pegar e olhar jogo por jogo, né? E olhar mesmo o jogo, né? Ao vivo ali, você vê que o Sport não joga ruim. É uma equipe até que, sabe, em alguns momentos joga bem, né? Melhor do que o time adversário, mas só que não sei, né? O que acontece com o Sport que não consegue os resultados, né? Então tá muito complicada a situação aí do Leão da Ilha. Então vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos lá de Atlético Mineiro versus Santos, que empataram em 1-1. Esse jogo aqui teve polêmica, teve um pênalti aí que o pessoal tá reclamando, né? Ali, eu achei que foi pênalti, né? Mas um resultado ruim pros dois, né? Tanto pro Atlético Mineiro como pro Santos.
E vamos lá, deixa eu ver aqui como tá a situação aqui dos dois, né? Atlético Mineiro que é aquela coisa, né? Também é outro também que realmente tá muito complicado, né? Decepciona muito o torcedor atleticano, né? Principalmente também depois, né, de ser eliminado, né, pelo Cruzeiro na Copa do Brasil. Realmente isso deve ter doído muito, né, no coração aí do torcedor do Galo. Então o Atlético Mineiro tá na 13ª colocação, né? Também tá ali, né, meio que ameaçado ainda, né, ali pela zona do rebaixamento. Só para vocês terem ideia, o Vitória, que é o primeiro que abre a zona do rebaixamento, tem 22 pontos. E o Atlético Mineiro tem 25. Então são somente 3 pontos à frente. Então se perder, aí a turma aí de baixo começar a ganhar, aí o Atlético Mineiro começa a ficar ameaçado aí de entrar na zona do rebaixamento. Então por isso que tem que ligar o alerta, né? E o Santos, né? Com esse empatezinho aí, é o primeiro que aí tá fora da zona do rebaixamento. Pode até conseguir um resultado positivo, né? Teve essa polêmica aí. Eu achei que foi pênalti. E assim, né? Tá na 16ª colocação. Tem 23 pontos. Só tá um ponto acima do Vitória. Então, o Santos ainda tá muito ameaçado aí pra zona do rebaixamento. Mas pelo menos já tem uma melhorada, né? Já se reforçou, contratou alguns jogadores aí interessantes. Então, o Santos aí pode reagir aí no campeonato. Então, vamos seguindo aqui, pessoal. E a gente teve, né? Juventude versus Flamengo. E o Flamengo venceu por 2-0 o Juventude fora de casa, hein? Resultado gigantesco, porque o Flamengo quebrou um tabu que, se eu não me engano, era há 28 anos que o Flamengo não vencia a equipe do Juventude lá na casa deles, né? Então, realmente um resultado gigante, né? Que, sabe, fez que o Flamengo abrisse uma boa vantagem, né? Aí na liderança, eu sei que ainda tem um jogo até a menos do Palmeiras, né? Então o Palmeiras pode encostar no Flamengo, mas mesmo assim, cara, o Flamengo abriu uma boa vantagem, né? E o Flamengo também tem um jogo a menos, né? Então o Flamengo pode muito bem aí se distanciar ainda mais, né? Tanto de Palmeiras como também de Cruzeiro, né? Que também estão ali na caça, né? Os dois estão ali, sabe? Não estão deixando o Flamengo escapar muito não, hein? Então a luta pelo título realmente vai ser acirrada até o final. Mas de qualquer forma, realmente foi um grande resultado para a equipe do Flamengo, que permanece na primeira colocação e vai ir com moral aí na quarta-feira para enfrentar a equipe do Estudiantes aí pelas quartas de final da Libertadores. Já o Juventude, né? O Juventude que tá ali se eu não me engano, deixa eu só confirmar se tá de fato na zona do rebaixamento. Tá na zona do rebaixamento, né? Tem 21 pontos, tá na 18ª colocação o Juventude. Então, olha, realmente resultado ruim para a equipe do Juventude, mas pode aí conseguir escapar, né? Realmente tá todo mundo muito embolado ainda, né? Tanto o pessoal que tá fora da zona do rebaixamento como dentro, né? Então, realmente tá muito ali embolada a situação, né? Eu acho que o único que tá muito atrás é justamente o Sport, né? Mas todo cuidado é pouco, né? Porque um resultado negativo pode modificar tudo, né? Então, é muito complicado. Então, vamos seguindo aqui, pessoal, porque a gente teve São Paulo versus Botafogo. E o São Paulo venceu a equipe do Botafogo por 1-0. Para cá, importante para a equipe do São Paulo, né? São Paulo que teve um revés, né? Na última rodada, perdeu para a equipe do Cruzeiro. E com essa vitória, né? Chegou aí a 35 pontos e entrou na briga, né? Aí por uma vaguinha aí na Libertadores do ano que vem, né? Inclusive tá encostado aí com o próprio Botafogo, né? Que tá na 6ª colocação, que nesse exato momento estaria na pré-Libertadores, né? E o Botafogo, né? O Botafogo tá muito mal, né? Cara, o Botafogo realmente tá numa crise, né? Essa é a verdade. Foi eliminado aí no meio de semana pra equipe do Vasco da Gama, depois de empatar, né? Em 1-1 no primeiro jogo e depois 1-1 no segundo jogo e perdeu nos pênaltis, né? E, cara, tá complicado porque o Botafogo praticamente só tem o Campeonato Brasileiro. Porque já pulou fora da Libertadores, pulou fora também da Copa do Brasil. E agora só resta aí o Campeonato Brasileiro. Então, o Botafogo tem que começar a jogar bola, né? Porque realmente é uma equipe que, sabe, não nem sombra do que foi realmente aquele Botafogo do ano passado, né? Realmente muito mal o Botafogo nessa temporada, mas muito por conta realmente da péssima administração esse ano do John Textor, né? Que brincou, né? E é verdade que ele brincou com o Botafogo. Porque ficou, não, porque a temporada só começa no meio do ano que a gente vai contratar, e saiu perdendo um monte de jogador importante, né? E as reposições não foram o suficiente para poder realmente dar uma qualidade para essa equipe. E tá aí, né? O resultado é esse, né? Muito mal a equipe do Botafogo esse ano, realmente. Então, vamos seguindo aqui, pessoal. Muito bem, e a gente teve Vasco da Gama versus Ceará. E terminou empatado em 2-2. Cara, esse jogo foi inacreditável, né? Porque o Vasco empatou com o Ceará, no caso, o Ceará empatou com o Vasco, né? Praticamente aí num apagar das luzes, né?
e com um jogador a menos. Isso me lembrou muito também um outro resultado que o Vasco teve, né? Da mesma forma, não, acho que não foi o mesmo resultado, com o Vitória, né? Que o Vitória conseguiu empatar com o Vasco também com um jogador a menos e também, se eu não me engano, em São Januário. Se eu não me engano, era em São Januário que foi empate. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam aí nos comentários. Então, o Vasco tem essa coisa, né? O Vasco é inacreditável, né? O Vasco consegue uma classificação aí até heróica no meio de semana, que, sabe, enche aí de moral o seu torcedor, fica acreditando que o Vasco vai ter dias melhores e já em alguns dias depois, né, da classificação já vem com esse resultado, né? E o Vasco pode até vencer, né? Tá vencendo, fez o primeiro gol, depois o Ceará empatou, depois o Vasco pulou novamente à frente e depois, no finalzinho, né, aos 48 minutos, quase 49, sofreu o gol de empate aí da equipe do Ceará. Resultado ruim para a equipe do Vasco, né? Porque o Vasco ainda tá ameaçadíssimo, né? Aí de entrar na zona do rebaixamento. O Vasco que tá ali, né? Na 15ª colocação com 23 pontos. Só tá a 1 ponto à frente do Vitória, que abre a zona do rebaixamento. Então, para ver como que a situação tá complicada, né? Então, o Vasco vai ter que, sabe, lutar até o final para poder sair dessa situação, né? E o Ceará, né? Com esse empate, chegou a 27 pontos, tá na 11ª colocação, tá naquele modo água de salsicha, né? Que a gente chama, que nem tá brigando por título e nem tá brigando pra, sabe, lutar contra o rebaixamento, né? Então, uma campanha ali de meio de tabela ali do Ceará. Então vamos aqui pro último jogo aqui da rodada, que foi o confronto entre Bahia versus Cruzeiro, cara. É um jogo de golaços, hein? Só teve golaço aí e teve o Gabigol, né? Sendo decisivo aí para a equipe do Cruzeiro. Fez um golaço, né? Um chutaço aí, um balaço, como eu falo, né? Aí de fora da área e a bola foi lá no ângulo, né? Então o Cruzeiro aí venceu muito bem fora de casa. O Bahia que também tá muito mal, cara. O Bahia realmente é outro time que, sabe, o torcedor esperava um pouco a mais nessa temporada, mas a equipe parece que não deslancha, né? Já falei isso, né? Em um vídeo passado, né? Até no vídeo comentando sobre as quartas de final, né? Da Copa do Brasil, em que eu falei que o Bahia, né? Apesar aí do investimento, de toda a questão de até tá pagando suas dívidas, né? Para poder ser uma equipe que futuramente possa, né, fazer grandes investimentos, né? Contratações até de peso, né? Já fez, né, algumas contratações aí de peso, mas mesmo assim, cara, a equipe não deslancha, né? Não consegue resultados. Por exemplo, na Copa do Brasil, cara, onde poder até chegar mais longe, né? Pode até estar numa final, né? Aí porque tem um bom time, não conseguiu, né? Não conseguiu passar aí pelo Fluminense. Então, complicada essa situação da equipe do Bahia. Já o Cruzeiro, né, com esse resultado aí, permanece ali na briga ali com o Palmeiras e principalmente com o Flamengo, né, para poder lutar pelo título brasileiro, né. Então, o Cruzeiro é uma equipe que, apesar aí das suas derrapagens aí ao longo aí das rodadas, né, a equipe ainda continua ali firme e forte, né, para poder ali lutar até o final aí pelo título, né, não deixar o Flamengo escapar muito. Só que o problema é que o Flamengo tem um jogo a menos, né. O Flamengo que tem 50 pontos e o Cruzeiro tem 47. Então, se o Flamengo vencer o seu jogo, que vai ser contra o Sport, se não me engano, o Flamengo chega a 53. Então, o Flamengo fica a 6 pontos do Cruzeiro. Então, é uma diferença, né, bastante considerável, né? E talvez até o Cruzeiro possa ver até o Palmeiras ultrapassar ele, porque o Palmeiras também tem um jogo a menos. Então, o Cruzeiro aí pode ficar na 3ª colocação, né? Mas, pelo menos a equipe venceu, né? Venceu bem, poderia ter empatado, poderia ter se complicado ainda mais, né? Ali pela luta pelo título, mas conseguiu aí um gol aí realmente sensacional do Gabigol, né? Que é assim, o Gabigol é dessa forma, né? Ele não tá jogando nada, né? Essa é a verdade, mas quando é pra ser decisivo, né? Jogo grande, ele aparece, né? O Gabigol tem essa aura, né? Que é de ser um jogador decisivo em momentos decisivos. Então, realmente, o Gabigol tem essa luz na cabeça, né? Essa é a verdade. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a cada uma pessoa que acompanha aqui o vídeo até o final, pessoal. Então, você que gostou aqui do vídeo, deixa o like para poder apoiar o canal, tá bom, pessoal? Muito importante o like de vocês. Então, passou pelo vídeo, não se esqueça de deixar o like, tá bom? E se você não for inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!